Olá, você que acompanha o Conversas. Hoje eu recebo o professor Mauro Rochlin, professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Economia. Mauro, tudo bem? Tudo bom, João Pedro? Prazer estar aqui com você. Mauro, muita gente critica o atual governo pela sua falha em comunicar a real dimensão da crise brasileira. Como chegamos a esse ponto de crise? Na verdade, foi um longo caminho e eu devo dizer que não foi fácil. Quer dizer, produzir uma crise desse tamanho não é para amadores. A gente errou muito, houve, acho que, erros crassos em termos de política macroeconômica que explicam em boa medida o que a gente vive hoje, as consequências que isso produziu, que essa política macroeconômica equivocada produziu. Especificamente, eu estou falando de uma política fiscal extremamente perdulária, de uma política monetária extremamente frouxa e de uma política cambial intervencionista e com intervenções na hora errada. Então, em particular, se a gente olhar para essas três áreas, essas três dimensões da política do governo, a gente vai ver que erros crassos, a meu ver, foram cometidos e a combinação desses erros, juntando com o cenário internacional não dos mais favoráveis, explicam por que a gente está nesse atoleiro hoje. O governo do PT ele acabou acelerando reformas necessárias que nós devemos fazer no Brasil. Independente da crise econômica, o Brasil teria que fazer algumas reformas de ajuste fiscal. Um lado bom dessa crise, se é que ela tem um lado bom, seria essa urgência das reformas que bateram a nossa porta agora? Bom, eu preferia que a gente estivesse fazendo reformas num ambiente, num contexto não tão grave como o que a gente passa agora. O Lula poderia ter aproveitado na época do boom econômico, seria um bom momento, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. O próprio Palocci, na ocasião, falava em déficit nominal zero, ideia que, aliás, na época, a ministra Dilma achou insensata, ridícula, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que o governo Dilma, em particular, interviu nessas três áreas de uma forma desastrada e isso explica uma crise que não tem precedente na história do país. Ela é pior do que a da década de 80? É mais uma década perdida também? Sim, eu acredito que, na verdade, quando a gente fala de década perdida, na década de 80, eu queria lembrar que o crescimento médio na década foi de alguma coisa próxima a 2,5% de crescimento. Se a gente olhar a década atual, começando em 2011, né, com o governo Dilma, até esse momento, eu acredito que a gente esteja com uma média de crescimento próxima a zero. Então, se na década de 80 chamávamos de década perdida, a atual década vai à história como uma catástrofe, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que nós fomos executores desse contexto que a gente vive hoje, quer dizer, em particular o governo foi extremamente equivocado nas suas políticas e essa é a consequência que a gente hoje atravessa. 22 de fevereiro de 2017, o Banco Central mais uma vez baixou a taxa da Selic em 75 pontos, né? De 13% foi para 12,25%, o IPCA indica baixa, o dólar tem se mantido baixo também, níveis baixos. Há uma onda de otimismo hoje em dia, né? Muita gente critica que a política monetária poderia ser mais expansiva, ou seja, o Banco Central poderia cortar mais drasticamente os juros. Eu te pergunto, poderia? E quando a população vai sentir essa queda na taxa de juros? De fato, a gente verifica um debate intenso em torno da intensidade com que as taxas deveriam estar caindo, né? Alguns acham que a velocidade podia ser maior, a gente já podia estar com uma taxa em torno de 11% talvez, porque a inflação caiu fortemente nos últimos meses. O acumulado de 12 meses hoje está em torno de 5%. Menos da metade de 13 meses atrás, e a taxa Selic não acompanhou da mesma maneira. Enfim, eu também entendo que a gente poderia estar hoje com taxas mais baixas, não vejo risco maior à inflação, pelo contrário, a retração da atividade econômica é muito intensa, a queda da demanda é muito forte demais para a gente imaginar que a inflação possa voltar por conta de demanda. Não acredito. Quer dizer, se justificaria um uso mais forte de taxa de juros se houvesse de alguma maneira a possibilidade de demanda representar risco, pressão de demanda representar risco em termos de maior inflação. Acho que isso é evidente que não está acontecendo. Portanto, seria de se imaginar uma taxa de juros hoje menor. Isso ajudaria a recuperação, é importante a gente já pensar em formas e maneiras de pavimentar essa retomada e se o Banco Central se atrasar nessa marcha,
eu acho que pode comprometer um pouco essa virada. E quando você acha que a população vai sentir essa queda de taxa de juros? Bom, eu acho que até que você fala de população... Eu digo agentes econômicos em geral, até desde consumidores até empresários. Pois é, eu acho que podem acontecer dois momentos diferentes. Eu acho que o crédito vai chegar mais devagar ao consumidor final e pode chegar mais rapidamente para o investidor, né, para o empresário, na verdade. Daí a ideia de que a taxa de juros poderia talvez cair num ritmo mais acelerado. Eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Acho que os bancos ainda são muito retraídos, principalmente com relação ao crédito ao consumidor. Os níveis de inadimplência são muito altos. Então isso ainda não autoriza os bancos a voltarem ao mercado de crédito, a se apresentarem ao mercado de crédito de uma maneira mais agressiva. Isso eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Por outro lado, eu vejo que com taxa de juros menor, alguns setores passam a ser atraentes. Alguns setores, na verdade, já eram atraentes, por exemplo, setores ligados à infraestrutura, logística, transporte, armazenamento, setores que demandam investimentos muito grandes, onde há demanda reprimida a despeito da crise, somos carentes na parte de infraestrutura. Então, com relação a isso, acho que uma regulação bem feita poderia ajudar demais a retomada, ao lado de uma taxa de juros mais baixa. Continuando no relatório do Banco Central ontem, o Banco Central sinalizou que a inflação ficando na meta até o final do ano, por exemplo, ele falou que uma redução Selic 9,5% seria compatível com a inflação de 4,2%, por exemplo. Seria uma expectativa de inflação em Selic para o final do ano, esses números. E o Banco Central sinalizou que o combate alto da inflação já não é a maior prioridade, mas sim o crescimento econômico. Porém, dois fatores de risco poderiam atrapalhar. Primeiro, reforma da Previdência, se não for aprovada, a não aprovação da reforma da Previdência. E o segundo fator seriam fatores internacionais, que analistas decifraram como o Donald Trump na Comissão da Economia Americana. Como esses dois fatores poderiam atrapalhar o nosso crescimento econômico? Eu vou ser franco, me assusta mais a não aprovação da reforma da Previdência. Por que isso? Porque, até voltando à primeira pergunta, acho que a origem da crise é um problema fiscal. O Estado se endividou de uma maneira extremamente arriscada, colocou em risco o pagamento de dívida, a relação dívida-PIB está extremamente elevada para a métrica de um país em emergente, né? Falamos agora de 70%, e pelo andar da carruagem, nos próximos 2 anos isso vai chegar a 90%. Então, o endividamento representa hoje um risco, seja em termos de calote, seja em termos de hiperinflação, que o cliente do título refugou. Sim. A alta do dólar que a gente teve, aliás, foi reflexo disso. Né? Essa especulação em termos do dólar em 2015 foi pura especulação por medo de um imbróglio maior com relação à dívida pública. Então a origem do problema está ali. Né? Por que a origem do problema? Porque o governo teve que puxar o freio de mão nos gastos e essa puxada, essa parada de arrumação causou um problemaço, como a gente está vendo aí, desemprego, enfim, queda do PIB, etc. Mas, de toda maneira, um ambiente em que a taxa de juros seja menor e a gente tenha uma orientação do governo de que a questão fiscal está equacionada, nos coloca de novo na rota da confiança. Essa é a ideia. Que é um dos fatores mais importantes para a volta do crescimento. Exatamente. Então, nós tivemos a PEC dos gastos, que foi aprovada, que representou uma sinalização perfeita para o mercado em termos de confiabilidade, de que o país vai ter condições de honrar a sua dívida, porém, uma das rúbricas da nossa despesa, que é exatamente a Previdência, que talvez seja mais explosiva, mais problemática, de maiores dimensões, representa um risco para que, de fato, os gastos sejam controlados. Então, toda a ideia de que
estamos controlando gastos, o país não tem uma política fiscal que represente risco maior de calote. Quer dizer, todo esse ambiente, toda essa possibilidade nova que se abre está em risco caso a reforma da Previdência não aconteça. Já vai sinalizar para todos que o Brasil voltou a acompanhar o tripé econômico, ganhar confiança internacional. E vai mostrar que, de fato, o Estado tem os instrumentos de controle dos seus gastos. O que a gente vê hoje é um governo federal absolutamente incapaz de controlar gastos, tendo que propor orçamentos com déficits de 150 bilhões de reais. Uma hora a conta não fecha mesmo. A hora já chegou, quer dizer, o que a gente tem que fazer é reequacionar gastos de maneira a permitir que a conta feche. E permitir também que o Estado possa cumprir com suas obrigações sociais no futuro. Exatamente. Também, né? Exatamente. Quer dizer, que o Estado possa operar, não entre em colapso, no final das contas. Então, nesse sentido, a reforma da Previdência é fundamental. Ela vai consolidar um cenário de adimplência do Estado, de estabilidade da dívida do Estado e de se poder, de novo, se planejar. E o Trump? Que o Brasil ganhou o pé. E com relação ao Trump? Bom, em primeiro lugar, o Trump ainda é um mistério em termos de o que vai ser feito em termos de política de comércio exterior. O protecionismo, de fato, vai ser levado a ferro e fogo, vai haver, por conta de um eventual protecionismo americano, um desdobramento no comércio internacional em termos de fechamento de mercados. Quer dizer, o que vai acontecer a partir da postura do Trump? Então, essa é uma incógnita. E uma segunda incógnita que eu acho relevante para a gente pensar em cenários. A proposta do Trump é de investir fortemente na indústria local, né? Reforçar de alguma maneira o papel da indústria americana. Isso sugeriria um gasto público maior. Aliás, ele também fala em corte de impostos, que também sugere um gasto líquido maior. Então, isso sugere um crescimento econômico maior, ao menos no curto prazo. Ao menos no curto prazo. Então, um crescimento econômico maior faria-se pensar numa importação americana maior. Portanto, esse cenário levaria a acreditar que o Brasil teria vantagens, caso eles de fato com esse tipo de política. Porque o Brasil ele tem uma balança comercial, você pode me corrigir, desfavorável em relação aos Estados Unidos, então ele não é mal visto pelo Trump como ele enxerga o México, por exemplo, e outros países. Ou a China, ou a própria China, né? É verdade. Quer dizer, o Brasil não é um ator relevante também no comércio com os Estados Unidos, então não é objeto de qualquer tipo de censura maior do governo norte-americano. Entrar no Brasil como ator relevante, o senhor acha que é importante o Brasil começar a fazer mais acordos internacionais, abrir mais sua economia, fazer mais tratados com outros países para que a gente possa se desenvolver? Existe algum país desenvolvido que não tenha acordos de livre comércio ou que não são, que não tem uma relação aberta econômica? Bom, a ideia é a seguinte. Durante muitos anos prevaleceu a ideia de que os países emergentes deveriam fazer algum tipo de política de comércio exterior que resguardasse o seu mercado interno. No Brasil, essa política ficou conhecida como modelo de substituição de importações. Então, a ideia é de que se você segurasse a importação, você criaria condições para que houvesse uma indústria nacional que atenderia essa demanda que era atendida antes por importações. Daí a ideia da substituição de importações. Faz sentido a gente querer desenvolver nossa indústria se existem países no mundo com indústrias muito mais competitivas, com menor custo? Não faz sentido porque país rico é país que produz produto sofisticado. Não é país que produz banana. É país que produz. Quanto mais sofisticado for o produto que o seu país produz, ou os produtos, obviamente, maior valor agregado ele vai ter nas suas vendas externas, maior produtividade ele vai ter e, portanto, maior competitividade ele vai ter no mercado internacional. Portanto, a ideia é de que os países deveriam buscar reunir condições industriais de produzirem produtos sofisticados. Isso que é um país que caracterizaria um país desenvolvido e rico. Eu acho que a gente deve perseguir isso. E eu quero dizer que durante muitos anos a política brasileira foi muito orientada para isso, para esse tipo de proposta. Mais recentemente, o mercado internacional se abriu fortemente, os mercados se abriram e a briga de foice. E mais ainda, a gente vê que países que têm no comércio internacional uma plataforma importante para o crescimento,
ou seja, que tem no comércio internacional uma participação muito grande em termos de PIB, são aqueles países que de fato experimentaram aberturas e viram as suas indústrias participarem como elos de uma cadeia internacional de valor. Sim. Então, não dá, por exemplo, para a gente ignorar que 70% do comércio internacional é feito a partir do comércio intrafirmas, entre multinacionais e suas subsidiárias. Não só entre matriz e filial, mas também entre filiais. Então, esse comércio intrafirmas, que a gente chama, basicamente de grandes empresas multinacionais, ele concentra 70% do comércio mundial. A gente não pode ignorar ou não pode deixar de querer que a nossa indústria nacional, ainda que multinacional, quando eu falo indústria nacional, eu falo, por exemplo, de indústria que tem capital nacional, mas indústria nacional que tem capital estrangeiro. Sim. Volkswagen do Brasil é indústria nacional, opera aqui, contrata funcionários aqui, paga impostos aqui, deixa salários aqui. Então, a participação da nossa indústria nas cadeias internacionais de valor ainda são muito restritas. Me referi à abertura do Brasil, porque hoje o Brasil faz parte do Mercosul, que é um tratado comercial que me parece que não beneficia tanto seus membros. O Brasil tem problemas com a Argentina, protecionismos aqui e lá, e o Brasil, para fechar um acordo de livre comércio, ele precisa da autorização de todos os membros. O próprio Uruguai, que faz parte do Mercosul, já está buscando a União Europeia para fazer um acordo de livre comércio. O Chile, que não faz parte, tem acordo de livre comércio com o Japão e com a China, por maiores facilidades, claro, geográficas, estão ali no Pacífico. Então parece que o Brasil está um pouco atrás ainda. Eu acho nessa dinâmica mundial. Eu concordo com a ideia de que durante o governo do PT, o país colocou a sua política de comércio exterior um pouco a reboque de certos condicionamentos, outros que não só aqueles estritamente econômicos. Eu me refiro a relações com países como Venezuela, por exemplo, que, a meu ver, não agregam um valor mais expressivo ao nosso comércio exterior. Sim. Quer dizer, sem nenhum preconceito ideológico, mas em termos estritamente econômicos, não me parece muito relevante os níveis de comércio entre o Brasil e esses países com os quais a gente buscou incrementar relações. Insisto que a gente não pode ignorar o fato de que as cadeias internacionais de valor, elas concentram a maior parte do comércio exterior e, portanto, a integração a essas cadeias é um ponto a ser considerado. Claro que a gente vai escolher como a gente vai fazer essa nossa inserção. Sim. Quer dizer, como é que a gente vai aderir a essa cadeia? Se a gente vai conseguir, de fato, oferecer produtos mais sofisticados ou se a gente vai ficar a reboque oferecendo apenas matérias-primas e commodities. Esse otimismo atual também ele se deve não apenas pelas medidas que o time de economia do atual governo está fazendo, mas também por uma alta das commodities de novo. Eu fico sempre pensando que o Brasil é um país de crescimentos cíclicos, né? Como é que a gente pode mudar isso? Vamos planejar os cenários. O Brasil faz a reforma da Previdência, o Brasil faz a reforma trabalhista, e aí? O que faltaria para o Brasil ter um crescimento sustentável? Eu pego os anos da Dilma Rousseff e vejo que não foi um crescimento sustentável, que foi um crescimento baseado no crédito e no estímulo ao endividamento das famílias, que se mostrou muito insustentável, as pessoas endividadas, não planejando muito bem, se planejando financeiramente. Como podemos ter um crescimento mais planejado? Quais são os entraves que a gente tem que superar depois das reformas? Bom, em primeiro lugar, como você disse, o Brasil é um país em que o crescimento se dá aos ciclos, né? Não aos ciclos, quer dizer, na verdade, tem sido caracterizado por ciclos às vezes mais acentuados, por conta da gente ainda ser um país dependente da venda de commodities. Commodities são produtos cujos preços são cíclicos. Você pode ver qualquer preço de qualquer produto agrícola, por exemplo, ou mineral, você verifica que as oscilações acontecem, enfim, por período após período, você tem oscilações onde o preço oscila 2, 3 vezes o seu valor original, sim, digamos, né? Só para lembrar, o preço do barril de petróleo está em torno de $50,
já atingiu $130 na sua maior marca. O preço hoje de minério de ferro está em torno de $90, já chegou a $150 a tonelada, já chegou a $30 há um ano e meio atrás a tonelada. Então o que eu quero dizer é que as commodities, elas têm como característica uma oscilação de preços muito forte. Produtos sofisticados, produtos industriais, não. Produtos, por exemplo, como turbinas de avião, ou turbinas de hidrelétrica, ou smartphones que seja, todos esses produtos têm preços muito mais estáveis. Na verdade, a gente vê até uma redução de preços por conta de ganho de escala, de ganho de produtividade, mas você não vê essas oscilações. Então, essa instabilidade econômica, ela também, na verdade, se a gente pensar no longo prazo, ela está relacionada à variação de preços de commodities. O que a gente precisa, portanto, fazer é buscar cada vez mais diversificar a economia. O setor industrial sofisticado tem que ter prioridade, o setor de serviços sofisticado tem que ser estimulado. Na época da Dilma, ela estimulou mais o consumo, na época ela baixou a taxa de juros na marra, mas os especialistas já falavam, olha, o Brasil chegou um momento que não pode crescer mais por questões nossas, falta de infraestrutura e falta de mão de obra qualificada ou produtividade. Você acha que o caminho é por aí? Reformamos a Previdência, reformamos a lei trabalhista, depois vamos para estimular a infraestrutura brasileira, vamos investir, fazer investimento em infraestrutura e vamos fazer investimento em mão de obra qualificada. Seria por aí para a gente não ter mais esse crescimento cíclico, além de diversificar a indústria? Sim. Eu acho que uma vez que a política macroeconômica esteja arrumada, e me parece que a gente caminha nesse sentido, você vê que em termos de política fiscal, o ajuste está em desenvolvimento. Em termos de política monetária, a gente tem um Banco Central hoje que conseguiu recuperar a credibilidade, faz uma política que é respeitada por todos, está trazendo a inflação para a meta. Em termos de política cambial, a gente vê uma apreciação cambial como resultado dessa maior confiança. A gente vê o Banco Central menos dependente de intervenções, ou menos intervencionista no câmbio. O volume de swaps cambiais hoje é ridículo se comparado a um ano e meio atrás. Então, uma vez que a política macroeconômica esteja arrumada, as políticas microeconômicas ganham relevância. Então, política educacional passa a ser relevante, política de comércio exterior passa a ser relevante. A gente pode repensar a política industrial, não nos termos que ela foi pensada na década de 50, 60 e 70, mas à luz das transformações que o mundo sofreu e que os novos cenários demandam. Então, eu acho que a realidade hoje tem que considerar esses fatores. E voltando àquela questão alta da taxa de juros, recentemente na imprensa, o André Lara Rezende, um dos integrantes da equipe do Plano Real, de outros governos também, ele questionou a eficácia de ter uma taxa de juros alta para combater a inflação. Ele citou 2 pontos. Ele entende que a inflação poderá convergir com uma taxa de juros alta e também entende que a âncora da inflação é o equilíbrio fiscal. Qual a sua opinião? A alta taxa de juros ainda é um instrumento para combater a inflação? O que nos dizem os fatos de hoje e os fatos passados também? Bom, de fato, quer dizer, o debate está na mesa há muito tempo. Alguns autores já tratavam de uma maneira mais técnica a questão da eficácia da política econômica, da política monetária especificamente, e mais especificamente a eficácia do uso da taxa Selic como instrumento de controle da inflação. Portanto, o que eu posso dizer é que a pergunta que está no ar é a seguinte, com relação à política monetária. Essa queda da inflação que a gente verifica nos últimos 13 meses, ela tem como causa maior a recessão ou o crédito caro, a taxa de juros alta? Quer dizer, qual é o grande responsável pela queda da inflação? Num contexto de queda brutal da demanda, onde o governo se propôs a um ajuste fiscal, seria necessário essa dosagem de taxa de juros? Ele até fala, causa estranheza a inflação não cair apesar da alta recessão, né? Porque não há uma demanda tão forte. Por um único motivo. Acredito que a inflação hoje está em torno de 5% e não mais baixa, por efeito de indexação.
Vou tomar um exemplo bobo, mas eu acho que é ilustrativo. Claro. Pega a inflação agora no mês de fevereiro. O IPCA 15 que foi fechado agora, o IPCA 15 de fevereiro fechou agora um pouquinho acima de janeiro. Metade da inflação do mês é mensalidade escolar. Então, anualmente, sazonalmente, a mensalidade escolar no Brasil ela é reajustada pelas instituições de ensino no mês de fevereiro. No mês de fevereiro você tem lá um impacto de PVA, contas a pagar. Também. Não, mas em particular a mensalidade é exatamente metade. Sim. Então você vê o poder que a indexação tem sobre os indicadores. Como a indexação replica a inflação passada para o período presente. Então, quer dizer, eu entendo, eu concordo, essa dose de juros com demandas baixíssima não era necessária. E a demanda está baixíssima porque o governo busca equilíbrio fiscal. Acho que faz sentido. E uma outra questão, muita gente fala que a Lava Jato ela estaria atrapalhando a economia. Outras pessoas dizem o contrário, que com a Lava Jato nossos negócios jurídicos seriam mais transparentes, atrairíamos empresas mais sérias e as próprias empresas envolvidas teriam que se reinventar e fazer negócios de uma maneira mais transparente. Como você vê essa questão? A Lava Jato é um marco para o país, ela muda o país, muda as instituições, investigou pessoas que nunca imaginaríamos que estariam sendo processadas hoje em dia. Mas há esse questionamento, se ela atrapalha ou não a economia. O que você acha? Eu acho que ela talvez atrapalhe, não tenho dados para te dizer qual é o impacto, aliás, porque não existem estudos muito precisos, nem sei se existem estudos, com relação ao impacto da Lava Jato sobre a atividade econômica. Faltam estudos ainda, né? Falta evidência empírica para você poder dizer isso. Mas, de qualquer maneira, eu entendo o seguinte, que a Lava Jato, ela marca uma mudança realmente de mentalidade e faz a gente pensar que as decisões vão ter maior lisura e dessa maneira as empresas que vão sobressair são aquelas que são mais competentes. Sim. E ponto. Quer dizer, quem tiver produtividade maior é que vai ter maior sucesso. Vai ser mais competitivo e, portanto, outros fatores não estando presentes, como por exemplo a corrupção, Sim. Isso não vai fazer com que resultados ineficientes sejam contemplados e, portanto... Ou que seja um jogo de cartas marcadas. Exatamente. Então, eu acredito que a Lava Jato, no longo prazo, joga a favor do aumento da eficiência. Nesse sentido, ajuda a economia. E como você vê esse ajuste dos estados, essa obrigação do governo de voltar, a União, impondo ao Estado condições para a tomada de empréstimos novamente? Dentre os fatores, privatizações, maior controle dos gastos, impossibilidade de contratar mais do que um percentual. Como é que você acha essa reforma do Estado? Bom, de novo, essa grande discussão. Né? Eu acho que existe uma realidade social premente. Né? A gente está vendo um colapso no serviço do Estado. E isso, vamos combinar que é alguma coisa impensável se a gente está pensando em termos de sociedade. Né? A ideia de sociedade é exatamente a gente estabelecer regras onde a gente possa coexistir de forma pacífica. Ou seja, a barbárie fica de lado. Se houver um colapso no funcionamento do Estado, a gente vai ver a barbárie se instalando. Portanto, não pode se fazer gestão de finanças públicas sem estar atento a isso. Então, acho fundamental. Os estados precisam de ajuda. A gente pode levantar a questão de que os estados estão na situação que estão por um problema de gestão, Sim. por mau gerenciamento, por, enfim, corrupção, que seja. A despeito de tudo isso, não dá para ignorar que seres humanos precisam de atendimento. Então, eu estou dizendo isso para chegar à seguinte conclusão. O governo federal tem que, de alguma maneira, se sensibilizar com a situação dos estados. Concordo que contrapartidas têm que ser solicitadas, não se trata de apenas dar uma esmola aos estados, mas se buscar essa ocasião para uma recuperação, uma reestruturação das condições dos estados. Coisa muito difícil, é verdade, mas
acho que agora é a hora. Quais são os sinais que te demonstram que o Brasil pode dar certo no futuro? Próximo ou distante? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou de uma geração que sofreu algumas decepções, tivemos algumas frustrações, né? Nós pensávamos que com a volta da democracia, com a queda da ditadura e a volta da democracia, tudo estaria resolvido. O país cresceria, haveria distribuição de renda, haveria liberdade, quer dizer, com a retomada da liberdade, todas as benesses nos aconteceriam. E a gente viu que isso não aconteceu. Eu fui de uma geração onde a gente viu um governo do PT chegar ao poder na perspectiva de transformar socialmente o país, transformar as estruturas do país. Eu vejo que isso, infelizmente, não aconteceu. Então, eu estou no momento em que eu tenho que rever os meus conceitos para repensar de que maneira o país pode dar certo. Eu acho que compartilho de um momento de reflexão com relação a isso, não tenho uma receita pronta. O que não está nos acontecendo agora nos deixou um tanto aturdidos. Vejo com uma certa reserva as receitas de austeridade, apesar de recomendá-las, porque eu entendo que a alternativa à austeridade seria o caos, entendeu? O não pagamento da dívida, entendo, geraria uma situação muito pior do que essa situação que o ajuste impõe, mas eu vejo que a experiência de alguns países na Europa com relação à austeridade não é exatamente uma situação onde o crescimento volta automaticamente. Eu acho que questões têm que ser pensadas, portanto, eu só posso compartilhar hoje de dúvidas, não de certezas. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Um prazer estar aqui com você. Obrigado.